No centenário do seu nascimento, falar de Natália Correia é uma obrigada obrigação, uma vez que se está perante um acontecimento celebrativo de uma das mais notáveis escritoras açorianas, a autora de uma obra que a tornou universal. Tive o privilégio de privar com ela alguns momentos de grande luminosidade, nomeadamente em congressos organizados pela Casa dos Açores de Lisboa, da qual foi assídua frequentadora. Aliás, esta senhora, nascida na ilha de São Miguel em 1923, foi com 11 anos marcar residência em Lisboa, com a mãe e a irmã, quando o pai emigrou para o Brasil. Por isso não pôde deixar de escrever que era insular só no que lhe restava de basalto e flores. Na verdade, foi após a criação da região autónoma dos Açores que passou a fazer emergir e a assumir as suas raízes. Conheci pessoalmente Natália Correia em 1973, quando fui a Lisboa apresentar o meu livrinho Poemas de Desamor na Galeria da Livraria Quadrante, espaço que na altura era anti-regime. Antes deste encontro tínhamos trocado duas pequenas cartas, numa delas datada de 1971, e depois de muito dissuadido por pessoas que a conheciam melhor do que eu, solicitava-lhe um pequeno texto de apresentação para o meu primeiro livro de poesia, Pão Verde. Natália Correia era avessa a pedidos do género, sendo o primeiro texto de apresentação que, segundo a informação da própria, escreveu. Por vaidade pessoal, gostaria também de dizer que, a partir deste primeiro encontro, que aconteceu no seu botequim, teve sempre palavras de estímulo sobre o que eu ia publicando ou fazendo. Os 15 misteriosos mistérios, com referência crítica e elogiosa na revista Vida Mundial, de que era diretora, e presença no Teatro Angrense para ver Manuel 6 vezes Pensei em Ti, pelo Alpendre Grupo de Teatro. Em 1973, Natália Correia já tinha uma notável projeção nacional, não só como escritora, mas também como política. Com grande coragem combativa e talento oratório, esteve na primeira linha da oposição ao Estado Novo. Incorporava o movimento da Unidade Democrática, apoiando as candidaturas de Norton de Matos e Humberto Delgado. Integrando a Comissão Eleitoral da Unidade Democrática em 1969, liderada por Mário Soares. Ainda neste período de antes de 25 de abril de 74, Natália Correia foi condenada a 3 anos de prisão com pena suspensa pela publicação da Antologia da Poesia Erótica e Satírica em 1966 e de ter sido responsável editorial pela publicação das Novas Cartas Portuguesas, que ficaria conhecido pelo Livro das Três Marias, uma vez que fora escrito por Maria Isabel Barreno, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. É bom lembrar que numa das sessões realizadas no Tribunal de Lisboa, no julgamento da poesia erótica e satírica, Natália Correia recitou o seu poema A Defesa do Poeta, que começa: Senhores jurados, sou um poeta, e termina: ó subalimentados de sonho, a poesia para comer. Poema que ela incluiu mais tarde no seu livro A Mosca Eliminada, em 1972. A vida literária de Natália Correia está ligada ao seu comportamento social, com relevância para a área da política. Depois de abril de 74, foi eleita pelas listas do Partido Social Democrata por influência de Francisco Sá Carneiro, de quem era amiga. Em pouco tempo, passou a deputada independente, uma vez que o PSD se manteve demasiado conservador em matéria de costumes. Acabou por sair do partido, voltando mais tarde a ser eleita pelo Partido Socialista, onde utilizou a mesma veemência de discurso. O seu poema satírico na sessão da Assembleia, onde se discutia o aborto, em 1982, conheceu pleno sucesso hilariante. O poema foi dedicado ao deputado João Morgado, que disse que o ato sexual era para ter filhos.
Natália lembrou-lhe o que tal decisão implicava de abstinência. Em 1985, voltou a ser eleita deputada para a Assembleia da República pelo então novo e logo desaparecido Partido Renovador Democrático, liderado pelo general Ramalhianos. A presença de Natália Correia foi, em todos os lugares, vinculativamente carismática. Em 1971, com a Isabel Meireles, abriu o Bar Botequim, onde se marcou profundamente a vida cultural portuguesa, com projeção, sobretudo, na sociedade lisboeta. Era naquele célebre espaço da capital portuguesa que se reunia a elite dos intelectuais nacionais e, antes de abril de 74, era quase um santuário da cultura e, por isso, visitado com alguma frequência pela PIDE, polícia responsabilizada pela segurança e permanência do regime. A par e passo com esta intensa atividade, importa dizer que Natália Correia era considerada como a mulher mais linda de Lisboa. Era muito mais linda que a mais bela estátua de Miguel Ângelo. Beleza sem costura. David Mourão Ferreira, José Augusto de França, Almada Negreiros, Amália Rodrigues, José Carlos Ari dos Santos, Fernando da Costa, Luís Pacheco, Mário Cesarini, são alguns dos mais notáveis que se renderam publicamente à beleza de Natália Correia. Foi também uma poeta mulher que casou 4 vezes. O primeiro marido foi a sua paixão maior e a última união foi já com o cineasta Dorde de Guimarães, que tinha por Natália uma paixão idónea. É a escrita Natália Correia que mais surpreende a intelectualidade portuguesa. Poesia, ficção, literatura de viagens, diário, teatro, ensaio, antologias, são as modalidades literárias a que se dedicou. A poesia está distribuída em 18 títulos, sendo um deles uma antologia poética, 2013. E a poesia completa reunida em 2 volumes sob o título O Sol das Noites e o Luar dos Dias. Em 1991, recebeu, como sabem, o Grande Prémio da Poesia da Associação Portuguesa de Escritores com o livro Sonetos Românticos. Há 8 títulos de ficção, 6 romances e 2 de contos na bibliografia de Natália Correia. Deixo uma opinião muito pessoal sobre o romance A Madonna. Enquanto devia ser adorada em termos críticos a sua poesia musculada, é estranho que um romance, com primeira edição em 1968, com uma escrita forte e encantatória, tivesse passado quase despercebido perante a crítica portuguesa. Como também não mereceu atenção a peça de teatro que escreveu sobre Camões, Erros Meus, Má Fortuna, Amor Ardente, e que teve uma encenação altamente patrocinada pela Fundação Calouste Gulbenkian, sob a direção de Carlos Avilés. Junte-se a este texto teatral mais 7, entre eles 2 poemas dramáticos, O Progresso de Édipo e Comunicação. São mais 9 títulos com ensaios, onde entra o polémico Uma Estátua para Herodes. Também foi incluída a comunicação apresentada na Casa dos Açores de Porto e que, de alguma forma, haveria de constituir uma espécie de mote para a série de programas que, realizados por Dorde Guimarães, deram pelo nome de Mátria. Foi nessa comunicação que Natália Correia referiu que o Espírito Santo seria fêmea. Tal como para Joaquim de Fiora, o mundo dividir-se-á em 3 partes. Uma denominada de pátria, marcada pelo domínio masculino, outra que se chamará de mátria, regida pelo feminino, e ambas vão dar origem à frátria, a era da plenitude e da igualdade. Outros 2 livros importantes, Não Percas a Rosa, um diário sobre os primeiros tempos depois de abril de 74, pouco mais de um ano, e descobri que era europeia a viagem que efetuou aos Estados Unidos da América. Este continua a ser um dos livros mais transparentes no que se refere ao olhar de uma portuguesa açoriana sobre o país do tio Sam,
que tem um grande número de lusodescendentes. Preparou e organizou, escrevendo os respectivos textos introdutórios, pedagógicos e até justificativos da sua oportunidade. 9 antologias, na sua quase totalidade dedicadas à poesia. A sua convivência com artistas plásticos inspirou-lhe alguns quadros com surpreendente qualidade técnica e artística. Natália Correia faleceu subitamente em março de 1993. Deixou a maioria do seu legado intelectual à região autónoma dos Açores, um espólio que está deficientemente ainda divulgado. Deixar aqui toda esta informação não constitui com certeza qualquer novidade. Dir-se-á sem dúvida que este monólogo está a ficar demasiado grande, mas, perante esta apresentação, talvez se consiga entender e afirmar que Natália Correia foi uma mulher singular. E singular pela pluralidade da sua atuação social. Tinha a coragem de dizer e de fazer tudo quanto entendia dizer e fazer, mesmo sozinha. Bastava que as palavras e os atos coubessem no seu entendimento de justiça. Como dramaturga, as suas peças desenvolvem-se numa grande manifestação cenográfica, de forma a que a ação ganhe proporções dramáticas, não só esotéricas como barrocas. Quase se diria o mesmo quanto à sua ficção, apesar dos romances e dos contos terem vozes que se tornam mais claras e mais carregadas de pormenores no que se refere a caracteres e ambientes, porque assim a narradora o quer. Os ensaios ganham pesados momentos pedagógicos, observam ângulos que muitas vezes o leitor não consegue ver, e nessa procura de visão está o melhor dos ensaios de Natália Correia. Apesar das qualidades, há que chamar a atenção para o facto dos pontos de interesse destes ensaios serem também muito pouco ortodoxos. Porém, é na poesia que Natália Correia é um furacão de escrita, transformando-a numa apoteose de emoções. Curiosamente, é uma poesia carregada de amor à força de combate. Na verdade, estamos perante uma produção poética que nunca descurou as suas funções. A pré-revisão pelas comissões de censura era um ato odioso e incompatível com o direito à liberdade. Até abril de 1974, as coletâneas de poesia de Natália Correia passaram pelo crivo interpretativo e saloio dos censuradores, excomungando os poemas que lhes pareciam politicamente incorretos. Ela aproveitou os poemas censurados para publicar poemas a rebate, onde se pode apreciar a tacanhez e a mesquinhez das agentes da censura. Porque por vezes era intempestiva, Natália merece sempre que Portugal e os Açores, de forma especial, procedam a momentos evocativos das suas vida e obra. Merece pela grandeza do seu caráter, pela sua inteligência, pela força do seu talento e pela luz que irradiou sobre a sociedade portuguesa e açoriana. A coragem de se dizer e de fazer o que há para dizer e para fazer é, acima de tudo, um estado de lucidez. Há a comparação impossível entre um manicômio e um espaço de liberdade. A lucidez sabe que pode saltar as paredes da liberdade. Por isso os poetas sonham, saltam e não morrem. Obrigado.